Muito boa noite a todas e a todos que me estão a acompanhar no Facebook e também no Instagram. É com muito gosto que eu estou aqui hoje para falar de um tema que eu adoro, que é o improviso e a importância de nós sermos autênticos. Olá, Nuno Moura, olá, Sandra, que já estão a assinar ali do outro lado. E vocês podem participar nesta sessão de improviso colocando comentários que eu consigo ver e através do Instagram também, para podermos falar aqui um pouco de comunicação e de improviso e que vantagens é que os exercícios de improviso podem ter, nomeadamente para questões relacionadas com liderança, a forma como nos relacionamos com os outros, a nossa capacidade de trabalharmos em equipa e cooperarmos e também percebermos melhor o papel que podemos ter no seio dessas equipas, mas também o improviso como forma de nos conhecermos um bocadinho melhor e também como forma de tirarmos o máximo de alguns momentos que nos podem deixar constrangidos, nomeadamente questões como apresentações, reuniões em que às vezes não temos coragem ou não dizemos aquilo que queremos, ou que queremos muito entrar num tema, ou estamos tão preocupados com aquilo que vamos dizer que muitas vezes nos esquecemos de ouvir e perceber o que é que realmente está a ser dito, o que é que realmente está a ser conversado. E o improviso dá-nos essa capacidade ao mesmo tempo que nos vai permitir trabalhar outra qualidade que eu considero fundamental para um comunicador de excelência: a criatividade e a imaginação. Estes são aspectos muitíssimo importantes para qualquer pessoa que quer trabalhar em comunicação, que quer trabalhar com criatividade, publicidade, marcas, eventos, tudo o que envolva quase na prática relacionamento com os outros e desenvolvimento de algumas atividades que envolvam sempre princípios criativos e novas ideias. A capacidade de improviso é muitíssimo importante. E depois, numa fase final, vamos ver em que medida é que isto pode permitir que nós sejamos mais autênticos, nomeadamente em momentos pessoais, mas também em momentos em que a nossa performance a nível profissional pode fazer toda a diferença. Então vamos para a regra número 1 do improviso. A primeira regra para o improviso é que não há regras. E quantas vezes na nossa vida é que nós podemos dizer que nos podemos envolver em algumas atividades, e depois eu posso dizer-vos como, em que nós não temos regras e nós podemos ser outra pessoa, explorarmos de formas diferentes e podermos, de alguma maneira, trabalhar a visualização e vivermos outras sensações e outras emoções que são fundamentais para muitos momentos da nossa vida. E agora que já percebemos que não temos regras, sempre que vocês querem que eventualmente eu mude de assunto ou que queiram testar-me e ver como é que nós podemos falar aqui de algum tema, não hesitem, façam comentários, que eu estou a seguir os comentários que estou a receber no Facebook e eventualmente no Instagram, para poder realmente, eventualmente, fazer aqui algum exercício com vocês. Um dos pontos mais importantes do improviso é a nossa capacidade de ouvir. E é por isso que eu pergunto-vos: quantas vezes na vossa vida ou na nossa vida nós acabamos por perder grandes oportunidades porque estamos constantemente a conversar connosco e não estamos verdadeiramente atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta ou àquilo que está a ser conversado? Quantas vezes, por exemplo, excelentes comunicadores, por exemplo, grandes contadores de histórias, pessoas que têm uma enorme capacidade oratória, falham na comunicação e no relacionamento com os demais pelo facto de não estarem a ouvir e perceberem que se calhar deviam dar um bocadinho espaço a quem está do outro lado. Pois é, porque a comunicação, e em especial do ponto de vista do improviso, nós no dia a dia não improvisamos sozinhos, normalmente. Temos sempre alguém com quem comunicamos nos diferentes momentos do dia. E se vocês virem a comunicação e este momento como uma
oportunidade que nós damos ao outro de brilhar, e se a comunicação continuar assim, neste regime de interação, em que nós estamos constantemente a dar a oportunidade do outro para brilhar, então aí, realmente, nós podemos fazer um bocadinho mais. E falando disto, pensem numa coisa. Quantas conversas é que vocês já tiveram em que começa do género Olá, e do outro lado Olá. E atenção, isto até pode ser por escrito. Olá, tudo bem? Sim. E contigo? Também. E como é que vamos? Vamos andando. Uma das boas regras para nós improvisarmos bem e também para, a partir da comunicação, tirarmos uma melhor relação com os outros, ou conseguirmos obter aqui uma relação de interação maior, é evitarmos perguntas abertas. Perguntas demasiado abrangentes que, na prática, depois não nos vão permitir garantir aqueles detalhes, garantir aqueles detalhes que nós conseguimos, indo mais a fundo e sabendo mais de quem está do outro lado. Diz aqui a Filipa Gomes, os grandes pensadores da atualidade ganham aos mais experientes porque a comunicação mudou. Eu não diria que... Esta é uma pergunta interessante. Eu acredito que os grandes pensadores da atualidade, como nós os podemos definir, eventualmente podem estar mais atentos e mais aptos para uma comunicação mais rápida nos diferentes canais. Eu não acredito que os pensadores de agora são melhores, eventualmente, aos pensamentos, aos pensadores mais experientes. Aliás, eu até acredito que quem é mais experiente é capaz de ouvir mais e ter uma noção mais global e mais competente de aquilo que está a acontecer. Mas não deixa de ser uma pergunta interessante e verificarmos. Nós agora, hoje, comunicamos melhor do que comunicavam as pessoas no passado? Talvez sim, talvez não. Mas isso também depende do investimento que nós fazemos em absorver diferentes realidades. Então aqui há um aspecto muito importante, que é tudo aquilo que nós possamos absorver da nossa realidade, as experiências que vivemos, tudo o que nós conseguimos retirar de forma consciente de todos os atos da nossa vida pode nos dar essa capacidade de melhorarmos o desempenho também na comunicação. Mas aqui temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Se nós vamos avançar, por exemplo, ou não, façam muitos exercícios de improviso e vão ver que vão melhorar. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado porquê? Porque se nós estivermos a falar de pessoas que já têm um determinado nível de ansiedade, um primeiro tipo de experiência, ou quando vão avançar por um tipo de experiência que alguém diz vai correr bem de certeza, então é tão fácil e não corre, pode fazer com que a pessoa, quem está do outro lado, não tenha vontade de repetir novamente essa mesma experiência. De qualquer das maneiras, improvisar, seja no dia a dia, é particularmente importante também nos momentos em que queremos enfrentar os nossos medos. E daí podemos fazer atividades de roleplay, de encarnarmos outro personagem e vermos até onde é que a conversa vai. Mas aí há outra regra que nos ajuda a improvisar e que vocês podem também tirar partido na forma como se relacionam com as outras pessoas. Quando nós estamos numa atividade de improviso ou quando nós estamos numa atividade de procurarmos estabelecer um relacionamento e uma conversa mais empática com a pessoa que está do outro lado, um dos exercícios que nós podemos fazer é aquele que é vulgarmente conhecido pelo sim e. Eu já testei isto em conversas, já testei isto em auditórios, fazendo até com que as pessoas se apresentassem de outra maneira, obrigando-as a ouvir aquilo que a outra pessoa, que estava antes, a falar de si própria. Porquê? Porque a partir do momento que alguém partilha um detalhe sobre si e começa a ir mais a fundo, a outra pessoa pode intervir concordando e depois levando a conversa para o caminho que mais lhe interessar ou dando continuidade a essa mesma conversa que vai fluindo.
Temos aqui outra pergunta. O improviso tem lugar na comunicação social quando nos ensinam a ser objetivos e a pôr óculos da realidade? Essa pergunta é complexa, Filipa. Eu acredito que há sempre lugar para improviso porque nós não conseguimos prever tudo aquilo que vai acontecer. Mesmo que estejamos a falar de uma realidade ligada ao jornalismo, em que se procura transmitir a realidade da forma mais concreta e tal como ela é, há sempre aspectos fundamentais que vão surgir e que é preciso estar atento, nomeadamente numa entrevista, é impossível prever as respostas que vamos ter, é impossível prever as reações que vamos obter do outro lado e muitas vezes para nós há sempre um certo grau de incerteza e por isso a capacidade de ouvir, estar em silêncio, interagir, vai fazer com que, em certa medida, nós tenhamos outra capacidade de perceber aquilo que está a acontecer e não nos deixarmos levar pelo momento, muitas vezes não nos deixarmos levar pela emoção e muitas vezes não perdermos o controlo do que aquilo que está a acontecer. Por isso, quando eu vos digo que esta capacidade de improvisar e de estabelecermos relações com o outro lado é fundamental. Se nós vamos ter, por exemplo, se vamos encaminhar-nos para um exercício em que decidimos dizer a outra pessoa: lembras-te da última viagem que fizemos juntos à Austrália? A outra pessoa nunca foi à Austrália e pode dizer: sim, sim, aquela viagem que vimos aquele canguru no meio do deserto a passar ao lado do jipe. Sim, exatamente. Epá, e lembras-te do canguru que tinha uma camisola vestida? Epá, aquela camisola vermelha, sim. Epá, mas aquela era a camisola que eu tinha no hotel. E nós podemos, simplesmente, através de um processo puramente criativo, criar relacionamentos e dinâmicas com quem está do outro lado. E essa questão de criatividade é muitíssimo importante para aquilo que vai acontecer. Porque se há uma coisa que nós temos de certo na nossa vida, sem querer estar aqui a filosofar muito, é a questão da incerteza. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Nós nunca sabemos quando vamos estar perante um argumento que nos vai surpreender. O que pode eventualmente mudar é a nossa capacidade de rapidamente reagirmos à situação e encontrarmos eventualmente uma saída. Estes aspectos podem ser muitíssimo importantes. Não queria também deixar de lembrar que esta capacidade de ouvir acontece muitas vezes quando nós temos aquelas conversas que fluem com um maior grau de facilidade. Sabem, aquelas conversas. Eu até diria que, eu até costumo dizer que as melhores conversas da nossa vida são aquelas em que não existem perguntas. E porquê? Porque não é necessário. Uma pessoa de um lado diz uma coisa, partilha algo, nós de imediato interrompemos e dizemos outra coisa que é do interesse de quem está do outro lado e entramos aqui numa dinâmica, num jogo entre duas pessoas, ou três pessoas, ou quatro pessoas, em que todas acabam por participar naturalmente e empaticamente. E isto acontece porque as pessoas estão no momento presente. Agora, se nós vamos fazer uma qualquer apresentação, ter um momento em que temos que desempenhar uma determinada tarefa, numa reunião, numa apresentação, e estamos muito preocupados connosco, a conversar connosco, nós não estamos sequer a estabelecer uma ligação com quem está do outro lado. Eu recordo numa leitura que fiz de um especialista em comunicação de improviso que dizia: eu durante 2 anos fiz espetáculos e quase que as minhas piadas não faziam as outras pessoas rir. Havia um jogar, mas nada acontecia. Até que num determinado momento há uma reação da audiência e eu decido dizer algo sem pensar. E pela primeira vez na minha vida levei a audiência ao rubro, a rir às lágrimas, a chorar de rir. Isto porquê? O que é que ele nos diz aqui? Ele procura dizer que ele estava tão envolvido no momento que o que ele disse naquele momento foi dito na hora certa, no momento certo, dizendo a palavra certa. E muitas vezes nós perdemos essa questão, essa relação com o timing, porque
não estamos a absorver verdadeiramente aquilo que está a acontecer por parte do outro lado ou no relacionamento que nós vamos tendo com as pessoas. E é aí que eu acredito que exercícios de improviso são importantes. Como é que nós podemos fazer exercícios de improviso? Nós podemos preparar, como acontece em alguns clubes de discursos, nós podemos, através de um tema aleatório, tentar com que alguém desenvolva um discurso com princípio, meio e fim, ou contar uma história, ou eventualmente decidir que aquela pessoa durante 1 minuto ou 2 minutos tem que desempenhar um determinado personagem e a pessoa procurar através da voz, através do corpo, imitar essa personagem. Mais ainda, quase nem precisamos de fazer sons, podemos apenas e só usar o corpo para, através da mímica, fazer com que alguém do outro lado procure descortinar aquilo que nós estamos a fazer. Tudo isto vai permitir-nos trabalhar uma série de competências. Por um lado, permite-nos trabalhar aquilo que é a organização de um discurso. Se nós sabemos que o nosso trabalho é vender, fazer apresentações, dar aulas, estar em reuniões, eu, através de um simples processo de organização de um discurso num tempo curto, independentemente da ideia, eu consigo não estar agarrado ao texto e transmitir uma ideia do princípio ao fim sem que ela tenha que estar decorada. Reparem quantas vezes é que as pessoas têm que fazer apresentações e estão tão preocupadas ou a ler. Até às vezes acontece em vídeos que eu tenho visto aqui na internet, as pessoas estão tão preocupadas em dizer as coisas certas que acabam por falar assim, abrem os olhos e estão a ler arregaladamente e dizem: olá, boa tarde, eu estou aqui para falar de improviso. Quando seria muito mais fácil a pessoa dizer: olá, boa tarde, eu estou aqui a falar de improviso de forma mais natural. Porquê? Porque depois há toda uma rigidez que toma conta de nós, o discurso torna-se plano, pouco dinâmico, com pouco ritmo e muitas vezes monótono. E este é um dos pontos fundamentais, evitar essa monotonia. Por outro lado, se eu sei rapidamente que vou fazer um pitch, vou fazer uma apresentação, eu nunca sei até, aliás, as pessoas que estão em startups e estão a abrir negócios e vão visitar feiras nunca sabem quando está um potencial cliente e uma boa oportunidade para fazer um pitch. Então, eu ter ali uma estrutura, saber como é que tenho uma introdução e que rapidamente apresento aqueles argumentos ou conto a história certa e depois agarro as pessoas com uma boa conclusão, se eu domino a estrutura, eu posso saber como é que levo o discurso até ao final. Por outro lado, se têm que contar uma história da qual vocês sabem o fim, podem sempre acrescentar um detalhe aqui e ali, de forma a envolver as pessoas pelas palavras no detalhe e acrescentando elementos que podem tornar uma comunicação mais vívida e muito mais interessante. Estes são aspectos que nós podemos potenciar através desta prática. Por outro lado, o simples facto de nós imitarmos outra personagem, sermos naquele momento outra pessoa ou fazermos mímica, pode permitir nós trabalharmos aspectos fundamentais ao nível daquilo que é a descontração e ao nível daquilo que é a nossa linguagem corporal. Porquê? Porque eu acabo por poder estar em palco, em frente a uma câmara, em frente aos amigos, em frente à família e estar a fazer gestos e a estar a libertar o meu corpo e habituar-me a estar mais relaxado. É um bocado aquela coisa do fake it until you make it. Para quê? Porque eu acabo por conseguir estar mais livre e mais expansivo. Às vezes eu improviso. Aqui outra pergunta. Ao falar de uma forma mais livre, pode soar a indicar falta de preparação. Não concordo. Não concordo. Eu acredito que quando as pessoas estão verdadeiramente bem preparadas, o falar descontraído e o falar espontaneamente não significa que as pessoas estejam mal preparadas. O que é que acontece muitas vezes? Há pessoas que estão bem preparadas, que depois vão para frente a uma câmara e dizem: olá, boa tarde, eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre um projeto de cariz social.
E eu já vi isto acontecer. Pessoas muito bem preparadas que acham que depois, em frente a uma câmara ou em público, devem parecer artificiais. E não devem. Um dos grandes problemas que muitos especialistas de preparação de pessoas para falar em público é como é que eu vou falar em público, dando essa noção de estar preparado, mas ao mesmo tempo parecer espontâneo, autêntico e com expressividade. No topo da preparação e da qualidade, nós podemos ter dois níveis. Nós podemos ter aquilo que os americanos chamam o slick, que é o espertinho que até safa bem a comunicar, ou o ator, que é profissionalismo em tudo o que diz, mas se calhar nós não acreditamos na mensagem. No topo oposto da autenticidade temos o carisma. Pessoas verdadeiramente carismáticas, são naturais, são autênticas, são espontâneas, mas têm a capacidade de trazer uma verdade de dentro e encarnam verdadeiramente aquilo que estão a dizer e passam a emoção para quem está do outro lado. Diz aqui o Nuno Moura no Instagram: o Jeff Bezos baniu o PowerPoint das reuniões. Alternativamente, os participantes leem um documento com informação essencial em silêncio no início e depois gera-se a verdadeira discussão. E é isso que nós pretendemos. E para eu poder verdadeiramente participar na discussão, eu tenho que ouvir, tenho que sentir o timing e devo participar. Além do mais, todas estas práticas vão permitir-me conhecer mais sobre mim, ter um pouco mais de consciência, se calhar, daquilo que são as minhas falhas, mas também outro aspecto importante. Quando nós fazemos práticas de improviso, ou eventualmente se fizerem algum workshop de improviso, eu lançarei um para breve, a vantagem do improviso é que nem sempre vai correr bem. E como nem sempre vai correr bem, também nos vai permitir conhecer áreas ou aspectos nossos em que temos dificuldade, perceber o que é que nos bloqueia, superar algumas brancas que podem aparecer aqui e ali, mas ao mesmo tempo vão-me permitir ter prática, conhecer melhor a mim mesmo e superar aquele mal-estar constante de eu sentir que falho. E esta questão é muito importante, porque às vezes eu sinto que falho e depois já não quero fazer aquilo outra vez. Mas quando nós treinamos várias vezes, nos preparamos, eu posso falhar, mas se calhar no momento da verdade, no momento em que mais conta, eu vou sair por cima da situação. E este é dos pontos mais importantes. Eu ter esta prática. E depois há outra coisa um exemplo que eu costumo dar em workshops que eu gostaria de partilhar com vocês. Muitas das vezes, quando nós estamos em momentos de improviso ou quando estamos simplesmente a conversar em reuniões ou até a lidar com questões relevantes, uma pergunta num congresso, numa conferência, numa reunião que não está preparada, nós às vezes ficamos Se quiserem ganhar um pouco de tempo, vocês podem devolver a pergunta só para terem um pouco mais de tempo para pensar. Devolvem a pergunta. Então o que quer saber é isto. E a pessoa, sim, sim, é isso. E aí aqui já temos algum tempo para pensar. Mas se não querem usar truque nenhum, há um aspecto importante de prática que pode resultar. Normalmente, eu diria que se aqui temos a voz e aqui temos o pensamento, especialmente para pessoas que pensam rápido, até criam rápido, normalmente as duas coisas vão rápido e ao mesmo tempo. O que acontece é que depois acabamos por falar rápido, tropeçar e quando falha uma palavra, ou não articulamos bem, ou temos dificuldade em dizer e depois há ali uma branca e surgem os portantos e os ans e os poréns. A sugestão que eu vos dou é: deixem o pensamento ir e falem um pouco mais devagar. Não quer dizer que tenham que perder a expressividade, mas deixem o pensamento ir e, paulatinamente, vocês vão acompanhando com a voz e isto abre, do ponto de vista da amplitude. Se quiserem, visualizem aquilo que vão dizer e dá-vos tempo para, através do discurso, terem a capacidade de chegar a bom porto e cumprirem com aquilo que querem.
ou aqui levarem a conversa para o local que pretendem, sem se deixarem envolver demasiado nesses tópicos ou nessas conversas. Esta fica aqui uma sugestão. Há outros, isto agora voltando ao exercício, há outros exercícios que podem fazer, como o que é que estás a fazer, portanto, como é que isto funciona? A pessoa está a fazer um gesto, vamos supor que eu estou a fazer de conta que estou a jogar basquete, e a outra pessoa pergunta, Paulo, o que é que estás a fazer? E eu digo, estou a pentear macacos. E a pessoa do outro lado tem que fazer de conta que está a pentear macacos, e por sua vez eu pergunto à pessoa o que é que ela está a fazer, e ela diz-me que está a fazer a árvore de Natal. Outra coisa, outro exercício que vocês podem fazer para acelerar o processamento cerebral e não estarem apenas a trabalhar com informação arquivada, podem, por exemplo, na vossa sala, olhar para diferentes objetos e darem-lhes outro nome. Por exemplo, eu olho para ali e digo faca, olho para ali e digo jaula, olho para ali e digo milho. Isto é dar nomes diferentes às coisas que eu estou a ver. Desde que elas não comecem todas da mesma letra, do género águia, armário, átomo, usar palavras, ou, por outro lado, eu usar do género jaguar, tartaruga, leão. Isto é fazer batota neste tipo de exercício. O que é que isto vai permitir? Isto vai permitir eu pensar mais rápido, eu ter maior capacidade de adaptação e treinar o meu cérebro para situações completamente imprevisíveis. Se alguém, agora estamos aqui a entrar nos minutos finais, se alguém quiser colocar alguma questão, eu recordo que há aqui um pequeno, para quem está no Instagram, eu recordo que no Facebook há aqui algum delay. Se quiserem colocar alguma questão ou colocar algum tema para fazer um breve exercício um breve discurso de improviso, eu estarei aqui para isso, para responder às questões. Enquanto aguardo, vou relembrar aqui algumas regras fundamentais. Em primeiro lugar, ouvir, 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 ouvir. Não dizer que não. Usem o sim e participem na discussão. Procurem evitar perguntas abertas, vão mais a fundo, podem aqui fazer o zoom in e zoom out, um exercício, fazer uma pergunta a uma pessoa sobre um tema, ela vai explorando, e quando eu quero saber mais sobre o tema, eu digo zoom in. Quando me farto do tema, faço zoom out. Muitas das vezes, aquilo que nós consideramos que é interessante, ou que achamos desinteressante, é o que a outra pessoa quer saber e evitamos informação demasiado genérica. Procurem ouvir sem estar condicionados por aquilo que querem muito dizer. Isto pode ser muito bom para o trabalho em equipa. Ouçam aquilo e participem nas conversas da vossa equipa de forma aberta, de forma espontânea. Já falei na questão de ser concreto. Porque é que isto nos permite ser mais autênticos? Porque permite explorarmos mais, termos melhor noção das nossas competências de comunicação e também, ao mesmo tempo, evitarmos a pressão do meio e da incerteza na nossa capacidade de comunicar. E para mim estes são aspectos centrais, aspectos fulcrais para comunicadores de excelência que aqui e ali, ou nas mais variadas situações do dia-a-dia, têm que tirar partido da comunicação de improviso. Se tiverem objetivos, saber ter uma estrutura, praticar esse tipo de estrutura para depois adaptar as diferentes narrativas aos objetivos que temos, isto se aquilo que quisermos for, acima de tudo, uma comunicação mais persuasiva. Pergunta a Filipe Gomes: quando nos fazem uma questão incómoda, como por exemplo pedir para falarmos da nossa experiência pessoal, como reagir? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque quando nós estamos a falar da nossa experiência pessoal, nós podemos dizer ou escolher o que é que nós queremos partilhar, ou eventualmente, se tivermos a ouvir, o que é que pode ser mais relevante para quem está do outro lado. Eu diria que aqui, não diria que tem que ser assim tão constrangedor, mas pensarmos o que é que eu tenho muita vontade, o que é que eu posso dar àquela audiência, o que é que eu tenho para dar, o que é que de todas aquelas coisas que eu fiz eu posso dar e partilhar no intuito de fazer com que aquela pessoa leve algo de positivo para casa.
E se nós contarmos uma história, algo que nos aconteceu, que permite ali ter uma lição, um exemplo, uma partilha, eu acho que isso é o suficiente e muitas das vezes é aquilo que as pessoas daquele lado acabam por querer e levar consigo, porque seguramente são episódios que essas pessoas não vão esquecer. 1 minuto, 2 minutos, introduzir a história rapidamente, um momento. Olha, posso dizer-te isto. Quando estava nesta situação, passei por isto, por isto, por isto, por isto, por isto. Por isso, no teu lugar ou naquele, perante estes desafios, em resumo, 3 pontos e uma conclusão. E acho que é dos aspectos mais positivos. Não nos esquecermos que às vezes é difícil falar sobre nós, mas nós é que decidimos. Agora, ser um bocadinho concreto, sem entrar, eu acho que demasiado no privado, pode ser aqui uma boa solução para responder a esse tipo de perguntas. Se não há. Um dia gostaria, fica a ideia, e se quiserem, insistam. Gostaria de fazer aqui uma verdadeira sessão de improviso, com pessoas a participar, para também nos divertirmos um bocado. Já que não me querem dar tema, eu também não vou insistir, que assim safo-me de boa. E a vocês que estiveram no Instagram, agradeço a vossa companhia. Já estamos para lá da hora. E também para as pessoas que seguiram em casa, no telemóvel, através do Facebook e do YouTube. Fica muito obrigado pela vossa companhia. Diz a minha irmã que está em linha. E fica. E agora reparem, quando a pessoa se distrai. A minha camisola verde, portanto, para terminar, a minha camisola verde. Temos aqui 2 temas e eu vou passar, diz a Sandra Martins, um tema. Eu já tenho aqui 3 temas. Portanto, tenho a minha camisola verde. A minha camisola verde nasceu num dia difícil. Era um dia cinzento, um dia de tempestade. Foi feita por uma pessoa especial, que tinha uma visão diferente, que pensava na vida com mais cor. E achou que, depois de uma visita a Portugal, que nós éramos assim às vezes tão cinzentos, que somos se calhar o país que tem os automóveis cinzentos, pretos e brancos, e que não havia cor em lado nenhum. E com o mau tempo, com aquela tristeza que chegou a casa, pensou: hoje, só hoje, eu vou fazer uma camisola verde e vou alegrar a vida de alguém. Fazê-la mais bonita, mais atraente, mais vibrante. E a camisola foi feita. E um dia colocou à venda, à consignação, numa loja. E eu, naquele dia, passei pela loja e vi aquela pessoa a sair com brilho nos olhos e a pessoa sabia que era eu. E eu, naquele momento, peguei na camisola e disse: vais ser tu. Que naquela noite da tempestade bárbara, vais alegrar a minha noite, dar-me mais cor em frente à câmara e poder partilhar esta alegria com o mundo. Por isso, Anabela, quanto à força da mente, a força da mente é uma coisa que nós temos e que nós não vemos e que nos faz verdadeiramente mudar a vida das pessoas. Eu espero, Fábio, que que tenha ido de encontro àquilo que pretendes. É evidente que eu comprei esta camisola numa outra situação qualquer, mas estamos aqui a improvisar, a criar temas, cenários e, portanto, estou-me a rir dos comentários. Os quadros realmente são lindos e combinam com a camisola. Por isso, espero que tenham tido aqui uma ideia do que é que nós podemos fazer do ponto de vista criativo e como é que nós podemos rapidamente criar uma história para envolver as pessoas que estão do outro lado. Por isso, por hoje é tudo. Reparem só aqui num pequeno detalhe. Sempre que eu me distraio para ler comentários, às vezes tenho dificuldade em voltar à conversa. E é mesmo isto, a importância de ler e de repente voltar. E para mim, também é naturalmente um exercício fazer estes diretos, porque estou também a improvisar. Tenho só aqui às vezes uns tópicos à minha frente para garantir que não vai faltar nada, e desse modo eu próprio também procuro praticar aquilo
que digo, e nesse sentido é normal que às vezes o discurso não flua tão naturalmente, mas faz parte e eu sinto-me bem com isso. Adorei a vossa companhia, por hoje é tudo, uma boa noite, voltarei com toda a certeza para a próxima semana com mais um tema, estejam atentos, eu vou lançar novos workshops e novas atividades para breve e protejam-se, fiquem bem, muita saúde para todos e um abraço. Qualquer dúvida, qualquer questão, já sabem, por mensagem, por comentários, estarei à disposição. É sempre um prazer para mim falar de comunicação. Boa noite a todos.